E aí, senhores? Tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Tudo ótimo, Fala, tudo fala certo. Arthur, fala Rodrigo, tudo tranquilo? Tudo bem. Então tá bom, beleza. Quem nós vamos falar hoje, gente? Hoje é inteligência e mobilidade. Hoje é o que a gente começa. Primeiro explicando o que é esse segmento, o que é inteligência e mobilidade. Ah, legal. Legal. O... Cara, inteligência e mobilidade não traduz exatamente tudo aquilo que a gente faz dentro dessa divisão da empresa. É assim, é um nome curto. O nome dessa divisão deveria ser tipo 3 páginas de livro, porque tem tanta Entendi. coisa dentro que o título seria muito grande. Então a gente tentou resumir um pouco daquilo que está dentro dessa divisão com esse nome, né? O que é importante é dizer que não tem nada a ver com mobilidade urbana, tá? Tem a ver, é um outro sentido. Tem a ver com inteligência em vendas, tem a ver com inteligência em rotas, tem a ver com inteligência em setorização. É nesse sentido. É sempre que você tem gente na rua, lugares a visitar, e você quer otimizar esses grupos de pessoas versus visitas, tá? Isso está dentro de inteligência e mobilidade. Eu acho que a gente vai conversando aqui, a gente começa a dar exemplos e fica mais claro. Arthur, e como começou essa divisão dentro da Dr. Joe? Cara, foi assim, a gente tem um perfil de, de pesquisador também, né, na empresa, né? Um perfil forte que a gente tem. A gente gosta de ir atrás de desafios, de novidades, inteligência artificial, enfim. O que tiver pela frente, a gente está tentando respirar por conta de cliente nosso. É uma divisão que nasceu por uma necessidade de cliente. Era um cliente grande, com 6 mil, 7 mil pessoas em campo. E esse time todo andava com um carro alugado da empresa, né, para a empresa. Uhum. Aí, quando nos chamaram para falar de um projeto de mobilidade em aplicativo, né, para fazer coleta Uhum. de informação, de pesquisa de preço, etc., que é o que esses caras faziam nas lojas que eles visitavam, o assunto de redução de KM, redução de custo com deslocamento, ou seja, gasolina, manutenção, ele veio à tona. E aí eles pediram para a gente tentar ajudar de alguma forma. Na verdade, eles pediram para a gente validar se a rota que eles percorriam no dia a dia realmente era aquela quantidade de quilômetros, né? Uhum. Ou se poderia ser otimizada. Então, a gente falar de 6 mil carros andando todos os dias, visitando 6, 7, 8 endereços, a gente está falando de muitos quilômetros por mês, né? Rodados, né? Exatamente, quilômetros rodados por mês. E, consequentemente, de gasolina para caramba, né? Se fosse hoje em dia, a gente está falando de economizar, daria para botar um foguete na Lua. Antigamente não era assim, mas hoje Legal. seria. E aí, o que a gente fez? A gente começou a buscar algoritmos que já existiam e a gente começou a criar um outro pedaço que a gente não encontrou para basicamente criar um sistema de. No primeiro momento, era simplesmente um sistema de roteirização. Tá? Só que Tá. tinha tantos componentes adicionais nessa análise. Por exemplo, a loja que fatura mais, eu quero que visite primeiro. Né? Aquele vendedor, João, ele é premium, então ele não pode visitar determinadas lojas. As variáveis que trouxeram para a gente não se encaixavam em nenhum sistema de roteirização. Então, por isso que eu falo do Uhum. algoritmo que a gente acabou tendo que implementar para chegar na primeira solução. Mas, enfim, para resumir a história, o que a gente fez? A gente olhou pessoas, de onde elas partiam, se partia de casa ou partia da filial, os pontos que ela tinha que visitar. Eles não pediram para otimizar essas visitas, né? Eu digo o seguinte: ao invés de A para B para C, vá de C para A para B, porque é uma quilometragem menor. Não pediram isso nesse primeiro momento. Uhum. É assim: considere esta rota
dá para ser melhor, deu 32% de redução no mês. Que bacana. Isso, em KM, né? Em quilometragem, consequentemente, em litros de gasolina. Né? Isso aconteceu há quantos anos atrás, Arthur? Foi 2009, 2010, por aí. Foi bacana, o primeiro grande projeto que a gente conseguiu executar e, na partida, assim, sorrisos para todos os lados, porque realmente 30% é uma redução absurda, né? Que bacana. E você mencionou para equipes de vendas, mas imagino que isso também possa ser utilizado para esse tipo de serviço, também pode ser utilizado para equipes de trade marketing, de merchandising, né? Para promotores, propagandistas. Cara, exatamente. É assim, toda vez que você tem gente na rua e locais para serem visitados, a gente pode auxiliar. Ou seja, eu tenho entregas, eu tenho visitas comerciais, eu tenho pesquisa de preço, né? Trade marketing, vou fazer análise de floor, vou fazer análise, enfim, da concorrência. Sempre que você tem esse universo, a gente consegue ajudar. O que eu acho interessante é contar como é que eles nos abordam, os clientes, né? Depois de tantos anos, a gente recebe solicitação de tudo que é tipo. Vou citar uns 2 ou 3 casos, porque acho que fica bastante claro. Sim. Um dos clientes ligou para a gente e falou o seguinte: eu tenho 6 meses para visitar 2.000 localidades e eu tenho 50 pessoas. Só que era Brasil inteiro. Inteiro. Todos os estados eram bem dispersas as visitas. Então, a pergunta foi outra dessa vez. Eu não quero economizar, eu quero saber o seguinte: eu tenho 50 pessoas e eu tenho 2.500 localidades para visitar. O número era mais ou menos esse. Eu consigo fazer em 6 meses? Entendeu? Então, ou seja, a gente era uma análise um pouco diferente. Era, sim, você consegue, em quanto tempo, e está aqui a sua programação. Na primeira semana estão esses endereços, tais pessoas visitam estes endereços, pega avião na outra semana para outra cidade, faça um outro roteiro no outro local. Usando a mesma equipe que ele já tinha determinada para fazer o trabalho. Exatamente. Ele não falou, não quero menos nem mais. Ele falou, eu tenho 50 pessoas que eu tenho que alocar no projeto. Né? Legal. Então, é um cenário, só que a pessoa para fazer, pensando num diagrama Gantt, né, de projeto, o cara para montar esse projeto inteiro de 6 meses, 50 pessoas, visitas, deslocamento, enfim, dá um certo trabalho se você não tiver o expertise, que é o que a gente conseguiu adquirir ao longo do tempo. Né? Esse é um cenário. Outro cenário, eu vou entrar num projeto, numa concorrência, sei lá, de trade. Eu tenho que botar os promotores de venda em 600 locais que estão nesses locais aqui. Passa para a gente a lista de endereço, a gente avalia no mapa, plota em mapa. Quantas pessoas eu preciso? Né? Sendo que aí vem os critérios que a gente tem que obter também. Quantas visitas por dia, qual é o limite de distância que essa pessoa pode percorrer, se ela tem horário de almoço, tempo de permanência. Almoço ela sempre tem, né? Mas assim, qual é o período do horário de almoço? Pode ser entre 11 e 1. E aí entram outras variáveis de inteligência, que é por isso que está no nome. Cara, você quer que eu avalie faturamento? Quer que eu avalie a renda per capita da região? Você quer que eu avalie a intensidade de tráfego da região para poder ajustar esse tempo de deslocamento? Você quer que eu consolide com outras informações do BGE junto com aquelas que você já tem, né? Então, aí a gente começa a usar a questão de prioridade de visita baseado naquilo que o cara realmente tem. Não é simplesmente jogar no software de roteirização e tirar a melhor rota, né? Essa é a grande diferença. Arthur, conta pra gente quais são os serviços que a gente entrega nessa área de planejamento. Você falou de roteirização, setorização, priorização. Fala um pouquinho mais para a gente, por favor.
Peraí, Fabião, essa pergunta é boa porque a gente fala do todo, né? A gente consegue, dentro deste todo que eu vou mencionar, fazer mini entregas, mini projetos, né? Mas, de novo, num cenário aqui, numa hipótese maluca aqui, vamos pensar que a gente está falando de uma startup, né, que acabou de operar, e ela tem uma necessidade de visitar, ela quer visitar 2.000 estabelecimentos para vender o produto dela, né? Ok. Primeira pergunta que a gente faz: quais são esses estabelecimentos? Cara, eu não tenho o endereço deles, eu não sei quais são. De novo, uma hipótese, né? Ele Não tem sei uma quais são. referência, de repente ele sabe qual que é o segmento que ele Exato. quer, Então, região, exemplo. enfim, mas ele não sabe quem é o cliente em si. Exato. Ele fala, cara, eu não tenho esses endereços. Eu sou um vendedor de seguros, vamos dizer assim, né? Estou inventando. E eu quero visitar empresas ou estabelecimentos comerciais, vamos colocar assim, genérico, do segmento, enfim, alimentício. Então, ou seja, eu estou falando de restaurante. Eu quero visitar restaurantes, Legal. bares, farmácias, academias de ginástica. Ele dá esses parâmetros. Já é uma primeira entrega que a gente pode fazer. Dentro das regiões onde ele quer atuar, montar uma lista em mapa, e, claro, uma lista, vamos dizer, numa planilha, dos possíveis endereços com todos os estabelecimentos dentro desse perfil naquela região. Então, a gente está falando de quantidade, a gente está falando da localização, a gente está falando do nome do estabelecimento, a gente está falando da categoria dele, se é restaurante, farmácia, supermercado, coisas desse tipo, tá? E aí, dentro disso, ele já começa com uma massa de dados para poder estudar. Legal, vamos... achamos. Esses são os caras. Então, a gente vai falar, cara, você quer visitar 2.000, eu te achei 6.000. Aí começam os outros critérios. Eu quero, por exemplo, o cara que tem a melhor classificação no Google. Eu não quero o estabelecimento que tem 2 estrelas no Google. Eu quero aqueles que tem 5 estrelas, 4 ou mais estrelas, né? Classificação feita pelo próprio consumidor. A gente pode fazer? Sem dúvida. Então, a gente começa a criar massa de dados para o cara, né? Você está dando um exemplo simples, né, para facilitar o entendimento. Eu já acompanhei uma série diria que dezenas aí de projetos onde esse estudo ele pode ser bastante profundo, né, usando até os critérios que você mencionou agora há pouco, falando de índices de mercado, agregando aí faturamento, margem de contribuição, potencial de consumo. Esse estudo é bastante amplo, né, Arthur? Exato. Eu estou numa camada mais simples aí, mas, de novo, eu posso falar, cara, nessa região tem uma renda per capita maior do que dessa. Ok, então é mais um critério. Né? Então a gente vai botando critério sobre critério para dar a melhor base para a pessoa sair a campo. Né? Legal. E você fala... Aí, continuando... Fala, Fabião, desculpa. Não, desculpa. Pode continuar. Aí, continuando, né? Essa mesma empresa fictícia, a gente já montou ali uma lista de pontos de interesse que ela vai visitar. Aí, outros critérios. Legal, o que você vai fazer? Eu vou visitar esses caras. Sim, mas é toda semana, é recorrente, é uma visita única. Você quer visitar... Quanto tempo você vai ficar? Qual é a sua previsão de visita? Cara, é uma visita longa, vou ficar 3 horas, vou fazer entrevista, vou coletar documento. Legal. Então, a gente começa a pegar outras variáveis, né? De novo, que horas que começa? O pessoal vai sair de casa às 9 da manhã. Legal. Que horas que elas têm que estar de volta em casa? No máximo às 7, no máximo às 18. E por aí vai. Uma série de outras variáveis, né? Você quer priorizar alguma loja pelo perfil? Né? Você quer um estabelecimento pelo perfil? Enfim, a gente começa a Dr. Joe pode ajudar nessa definição, né? Nesse estudo de priorização, nessa periodização, né? Exatamente. Depende de quão preparado está o cliente e de qual é o nível de serviço que ele pode contratar da gente, tá certo? Exatamente. Legal. De novo, são os módulos, né? São os pedacinhos que a gente
durante a discussão dos nossos projetos, a gente vai entregando e tentando ver o que é melhor para o projeto. E o projeto pode ser um projeto pequeno, pode ser um projeto amplo, com recorrência, né? A gente não tem, eu diria, restrição, né, em relação ao tamanho do projeto. Não, exatamente. Tanto que eu estou citando um de 6 mil funcionários, colaboradores, outro de 1.000. A gente já fez, né, Fábio? Você sabe bem, de 100, de 50, de 30, já tem todo tipo de projeto. E teve projetos muito rápidos, porque eram menores, né? Ou seja, não era esse todo que a gente está citando, e teve um projeto um pouco mais longo, porque era não sei o que eu quero, eu tenho só uma ideia, e a gente ajuda a compor o negócio junto com o cliente. Mas aí, de novo, continuando nesse cliente fictício, já definiu aonde ele vai, né? A gente fez um trabalho ali conjunto e a gente ajudou, e ele deu a opinião dele sobre qual é o perfil do estabelecimento que ele vai visitar. Legal. Já tem as pessoas contratadas, já sabe, né, onde elas moram, se vai sair do escritório ou da base, se vai sair de casa, já sabe quando tem que voltar. E a gente começa a fazer a primeira de várias versões de rotas de atendimento. O que a gente entrega em linhas gerais na rota de atendimento? Tem tempo de deslocamento por pessoa, por dia, por semana, por mês. Tem quilômetros por pessoa, por mês. Consumo e por aí vai. Tem um monte de informação. Mas o que é mais importante, que eu acho que tem mais valor que a empresa vê no final das contas, é o seguinte. Tá aqui, olha, sua programação. No dia 1º, Fábio vai fazer estas visitas. No dia 1º, o Rodrigo vai fazer estas visitas e o Arthur estas visitas. No dia 2, ele vai fazer estas. No dia 3, estas, né? Por que eu digo que é a primeira de várias versões? Porque é um modelo a ser testado, né? Uhum. Às vezes você começa a perceber, depois que as visitas começam, olha, eu estou tendo dificuldade de, por exemplo, atingir determinado tipo de empresa. Então, legal, vamos refazer a priorização e refazer esse planejamento. Existe uma participação nossa contínua no processo, né? Assim, de Exato, poder ajudar o cara a atingir o objetivo dele. É isso, é uma opção, exatamente. Tanto que a gente tem projetos onde a gente é o parceiro do dia para esse trabalho. Não é um trabalho que a gente entregou e foi embora. A gente é um trabalho que a gente na verdade, nós entramos como a parte da inteligência, né? A gente entra como a parte consultiva. É isso aí. Mas aí, de novo, estou simplificando todo o processo. Legal, o pessoal já está na rua, só faltou contar com um detalhe, que também está dentro de inteligência e mobilidade, como ele faz a visita? Ele vai lá com um caderninho, né? Legal. Como é que... muito bem, qual é o seu nome? Rodrigo. Ele anota no caderno? Não, enfim, isso não é novidade hoje em dia, mas faz parte da nossa entrega. Toda essa programação que a gente montou, com essa estratégia por trás, a gente entrega dentro do aplicativo móvel, onde você acompanha se ele está executando aquilo que você previu lá atrás, na data que você previu, na hora que você previu, e se ele está realmente no local, né? Então, a gente chega no nível de dizer, se ele não estiver a 50 metros do local, ou 100 metros, ou no quarteirão, ele não pode iniciar essa visita. Né? Nesse aplicativo móvel, ele pode tirar foto, colher assinatura, enfim, preencher formulários, e uma vez que ele submete, vai para uma outra etapa do processo, que são os nossos painéis de análise. Bacana. Né? Então, ou seja, dentro do painel de análise, que é um grande dashboard, enfim, BI, dashboard, relatório, nome a gente não manda, o cliente determina qual é o nome. O apelido fica por conta do freguês, né? Analytics. Tudo. Eu quero um Excel bonito, eu quero um dashboard, eu quero um BI, eu quero Analytics. Cara, a gente entrega um lugar onde a pessoa pode analisar como está a operação neste momento, né? Não é em D+1, D+2, não é um mensal, hoje eu tenho previsto 20 visitas. São, nesse momento, 16h43, eu estou com 96% das visitas completas. Legal, belo dia. Teve atraso? Opa, tem um que está atrasado ainda. Né? Tive problemas? Ocorrências? O que é ocorrência?
Posso determinar que uma das opções do formulário é ocorrência. Qual é o tipo de ocorrência? Não havia ninguém no local. Então, painel a gente também monta de acordo com aquilo que o cliente precisa. E, de novo, isso é um ciclo que vai e volta, né? Por que a gente está sempre presente nesses clientes que a gente atua? Porque o cara determina um painel, o cliente determina um painel hoje, que daqui a 4 meses é outro, né? A gente tem tanta informação do cara que vai a campo, que um dia aparece uma ideia, poxa, já que eu estou visitando este cara aqui para fazer um trabalho ali de pesquisa com o cliente ou de venda, será que também não posso coletar a informação da concorrência na mesma visita? Adiciona-se lá mais um novo formulário, né, simplificando dentro do aplicativo, cheio de regras ali, e isso tem que abastecer esse novo painel Excel Dashboard BI. Então, a nossa presença é contínua para poder dar apoio para essa evolução do negócio, que é constante. Outros exemplos simples, né? Eu tenho 50 pessoas hoje, daqui a 3 meses eu tenho outras, eu tenho um turnover ali, eu tirei 10, coloquei mais 10, né? Essas pessoas partem de outro local, tem que refazer Refazer o trabalho. Refazer a maquininha, botar a maquininha para rodar de novo, fazer uma nova análise, entregar essa análise pronta, falar, olha, o seu novo cenário é esse, refaz o disparo da programação diária para todo mundo, enfim, em vida que segue. Então, a gente acaba estando presente no dia a dia da operação. Tem cliente que não precisa disso, né? A gente já teve muito projeto, como eu disse, tenho 6 pessoas e 3 mil endereços para visitar. Consigo visitar em quanto tempo? Ou, eu tenho 3 mil, quantas pessoas eu preciso? Ou, eu tenho 100, eu já visito 2 mil, quantos mais endereços eu conseguiria visitar com as mesmas pessoas? Né? Para aumentar o meu potencial, já que eu tenho gente rodando em campo. Essas são as possíveis entregas. Acho que eu resumi muito. Mas bacana. Enfim. Eu acho que ficou, assim, de uma forma simplificada, você conseguiu mostrar para a gente que a gente consegue ajudar o cliente em 3 etapas, né? Na parte de planejamento, na parte de execução das atividades e na parte da gestão, né? No acompanhamento das atividades. É isso, né? É isso, exatamente. Inclusive, o nosso material, né, Fábio, que o Rodrigo nos ajudou a preparar bastante, a gente separou realmente em 3 pedaços, né? E as nossas ofertas, nossos serviços giram em torno desses 3. Né? Pode ser, óbvio, o pacote, entre aspas, completo, pode ser um pedaço, pode ser só uma aplicação móvel para executar isso, porque o cara tem roteiro fixo, não precisa otimizar. Enfim, mas a gente consegue atender muita empresa por conta dessa flexibilidade de entrega, realmente. E, Arthur, quais são os segmentos que a gente mais atua, que a gente mais explora, que a gente consegue ajudar mais empresas? Cara, sabe quem é a melhor pessoa para te responder isso, Rodrigo? É o outro cara que está aqui, no quadradinho de cima, é o Fábio. Ele é o cara da linha de frente, é o cara que está dentro dos nossos clientes aí, ele tem a resposta pronta. Bom, bacana, Rodrigo. A gente atua muito forte com indústrias e bens de consumo. Alimento, bebida, higiene, limpeza, eletroeletrônicos, e também atua com agências de mão de obra focada no trade e em merchandising. Né? Nesses 12 anos que a gente está atuando com essa linha de serviço, são mais de 150 projetos que já foram atendidos. Né? Projetos no Brasil e também fora do Brasil. Então, eu diria para você que a gente consegue agregar um grande valor para uma indústria, para uma agência de mão de obra, né? Tanto na parte de planejamento, quanto na parte de execução, na parte de gestão. Eu complementaria até que está aí no meio, né? Mas a parte de serviços técnicos, né, Fábio? Que é pessoal... Cara, resumindo, ordem de serviço, visitas preventivas, né? Eu trabalhei no passado numa empresa
dentro de um grupo que tinha uma empresa de manutenção volante, né? Eu estou falando de bastante tempo atrás, mas que é um mercado que realmente precisa desse apoio, né? Porque, de novo, a gente não leva só em conta, a gente não faz um sistema de roteirização. A gente pega as variáveis de negócios da empresa e joga para dentro desse planejamento, né? Então, clientes 5 estrelas, 2 estrelas, ou faturamento, enfim, já comentou sobre isso. Então, serviços técnicos tem bastante, né, Fábio? E dentro de serviços técnicos envolve gestão de facilities, que são as empresas que têm subcontratam terceiros de segurança, de limpeza, que têm as suas necessidades de ordens de serviço e, consequentemente, deslocamento, né? Isso, então, bem lembrado e colocado, Arthur. A gente tem boas histórias para contar, Rodrigo, em segmentos mencionados pelo Arthur, né? Serviço de supervisão, atendimento de ocorrência, prestação de serviço técnico, corretivo, preventivo, isso também tem valor agregado com o nosso trabalho. A gente não pode mencionar nome de clientes, né? Mas o segmento, a nossa atuação na parte de serviço técnico também é bem abrangente. É verdade. Tem uma palavra que a gente não falou até agora, né? Nenhum de nós três, mas que é importante, que é produtividade. Cara, que toda empresa tem esse problema, que é gerenciar a produtividade. Então, quando você fala de uma operação ongoing, ou seja, já está acontecendo, de novo, agora não estou mais falando daquela empresa que estava começando, estou falando de uma empresa que já está operando, né? Ou seja, está quente. Amanhã tem 500 caras rodando de carro na rua e você, no decorrer do tempo, começa a perceber que, cara, talvez seja a hora de dar uma repensada para ver se eu tenho como... vamos esquecer a parte de economia, vamos falar de produtividade, né? Porque não necessariamente você está sendo... não está tendo faturamento e receita, né, com margem. Vamos falar que você está operando e está bem, mas você pode ser mais produtivo. A gente tem que levar em conta também o bem-estar de uma pessoa na rua, andando na rua. Ou é preferível o cara andar 4 horas, ter 4 horas de deslocamento por dia ou 3 horas? 3 horas é muito melhor, né? Então, existem outras questões por trás de um trabalho como esse, que são, às vezes, meio intangíveis, como, por exemplo, o bem-estar, mas que são muito legais no final das contas, né? E a produtividade é isso. O cara hoje, 60% do tempo dele, ou vamos inverter, 40% do tempo dele é em deslocamento. Ou 50% é em deslocamento, depende do tipo de projeto. Eu consigo fazer com que ele se desloque 30% e efetivamente trabalhe naquilo que tem que trabalhar, né? Que é onde se ganha dinheiro e se usa cérebro tutano. Eu consigo inverter essa equação, esse percentual, botar 30% de deslocamento e 70%? Consegue. Consequentemente, lógico, por trás disso tem um fator que a empresa busca, a empresa não, tem que buscar sempre lucro, vai aumentar o teu faturamento, vai aumentar a tua margem, mas, de novo, tem um fator intangível que é a qualidade de vida. É muito melhor o cara estar trabalhando para aquilo que ele foi contratado do que andando de carro. Principalmente num trânsito de São Paulo, de Rio de Janeiro, enfim, das grandes cidades aí, que é loucura, né? Desgastante. E, Arthur, conta um pouco sobre a estrutura desse departamento, dessa área dentro da empresa, né? Quais são os papéis que fazem parte disso? Quais são os componentes que existem para a prestação do serviço? Porque não é um sistema. Eu não vou simplesmente contratar o uso de um sistema, não vou contratar um roteirizador, né? O que quem contrata o nosso serviço ganha? Exato. Na verdade, ganha um braço direito, esquerdo e 2 pés. Né? Porque, de novo, não é o sistema o charme da entrega, realmente. É a conversa, é a nossa interação. Como é que você opera hoje?
Me explica um pouco o seu negócio. Não que a gente seja expert em tudo, né? Mas toda vez que a gente fala de gente em campo, gente querendo visitar, a gente sabe quais são, produtividade, aumento de margem ou melhoria de qualidade. Os resultados das equações são muito parecidas, independente do ramo de atuação. Então, a gente vira um grande braço direito e esquerdo, efetivamente, porque a gente participa dessa estratégia, da estratégia de futuro, ou de um setup de uma operação. A gente entra junto em ERFP, o cara precisa apresentar uma proposta, ele precisa dimensionar o time dele, a gente dimensiona para ele. Então, eu diria o seguinte, o sistema é um pedaço que, na verdade, o cliente nem enxerga o sistema. Ele só enxerga entregas. Ou no celular do sujeito, no smartphone, no tablet, ou no Excel, se ele preferir, porque ele já tem um sistema, ou via API, porque ele já tem outro sistema, e via API a gente faz a entrega dessa sequência de visitas. Mas o mais importante não é nem, né, a parte de mobilidade para nós hoje é muito tranquila. A gente está há tantos anos fazendo isso que não é mais problema. O maior problema é o negócio. Como vamos juntos fazer para aumentar vendas, aumentar visitas, aumentar a margem, diminuir o desperdício. É por isso que eu digo que é difícil até te responder, Fabião, né? Responder para quem está assistindo o vídeo. É difícil entender, mas é assim, o software é o de menos. É realmente a participação do negócio e tempo envolvido. A gente tem gente envolvida nisso. A gente bota gente sentada para olhar mapa, para validar se o endereço está correto, para saber se naquela latitude e longitude tem o Carrefour, se tem a farmácia, se tem, enfim, o restaurante. Então, a gente vira o braço direito, esquerdo, como eu disse, e aí que tem bastante valor. Porque só sistema, você faz um treinamento e utiliza o software. Você está limitado às variáveis que o sistema aceita. E a pessoa em si, a gente tem um grupo, né, que participa ativamente disso, fazendo crítica, com experiência que vem sendo acumulada, né? Porque o nosso expertise ele vai sendo aprimorado. Isso é uma coisa que não para. Projeto com uma empresa de café, com a de eletrônico, com a de arroz, com a de feijão, com a de doce, com a de bebida. Isso vai somando, vai trazendo dificuldade, né? E a gente vai buscando aí superar os desafios e vai melhorando. Muito legal, Arthur. Eu queria te interromper, Fabião, para falar, por exemplo, daquilo que eu falei das estrelinhas, da qualificação das lojas, né? Isso tem o quê? 1 ano e meio, 2 anos, talvez, Fábio? Que foi a partir daquela loja, uma loja de... Uma rede, uma franquia de café. Exatamente, franquia de café, que falou o seguinte, cara, assim, primeiro, preciso fazer as visitas, programar as entregas, visitas comerciais, etc., que a gente já falou. Esse cliente nos trouxe, de novo, a gente é muito parceiro, porque se a gente não sabe exatamente se existe pronto, a gente tenta achar no mercado. Se a gente não acha no mercado e a gente tem competência, a gente acaba desenvolvendo. Que foi a questão de todos os dias eu quero varrer na internet todas as qualificações dos meus estabelecimentos. É isso que ele pediu. Então, todos os dias tem uma rotina que varrem os sistemas Google e Foursquare, enfim, todos aqueles onde a pessoa fala, adorei, 5 estrelas, 4 estrelas, 2 estrelas, horrível. A gente varre isso e atualiza um painel para esse cliente. E, no final das contas, a prioridade de visita da preventiva desse pessoal é inversa, em alguns casos. Eu não preciso na de 5 estrelas hoje. É melhor eu focar na de 2. Tá ruim. Sim. Né? Então, vai qualificar o cara. Cara, vamos entender o que tem de problema lá? Então, cara, refaz essa análise de rota. Eu não vou de novo na loja 5 estrelas, que está há 2 meses com 5 estrelas, faturando bem, com boas qualificações. Será que não é melhor inverter? Dar um foco maior esta semana na de 2, monitorar as estrelinhas do cara e no próximo mês rearranjar? Então, é meio infinito as possibilidades, né? As possibilidades são meio infinitas e a gente gosta de desafio. Então, foi um sistema que a gente criou a partir disso. Hoje a gente pega avaliação de farmácias, avaliação de restaurantes,
avaliação de franquias de café. A gente tem um painel atualizado de todas as qualificações desses caras, né? E, enfim, qualquer estabelecimento que esteja presente nessas plataformas aí de análise, nem precisa estar presente efetivamente, né? O cara pode aparecer por conta de alguém que fez uma análise, mas enfim, isso são outros detalhes. Bom, bem legal. Gostei, assim, do papo, porque apesar de a gente já conhecer, eu e o Rodrigo, a gente está dentro de casa, a gente tenta fazer algumas perguntas para mostrar a simplicidade, né, que a gente trabalha. Ficou muito claro para mim. Sempre você explica de uma forma muito, muito clara e simples, Arthur. Isso é muito legal. Que bom, que bom. Que bom que dá para entender, porque eu falo para caramba, então... Não, ficou bom, ficou muito bom. Entender. Isso aí, né, senhores? Eu acho que por hoje já falamos Por hoje bastante. É só, pessoal. Por hoje é só, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês, como sempre. E vamos à luta aí. Bom, muito obrigado. Agradece, cara. Vamos para o próximo. Isso aí. Um abraço, senhores. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.